Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou tratar sobre alguns aspectos, legais e da legislação do ICMS. Muitas coisas nós tivemos a oportunidade de ver, com a ajuda do nosso palestrante da última semana e também do material que ele deixou lá à nossa disposição, que está no portal. Um material muito bom, certo? Sobre tudo de ICMS. Hoje aqui nós vamos ver, a parte teórica, e amanhã estará disponível para vocês. Aliás, amanhã na nossa aula virtual nós vamos abordar todos os aspectos práticos do ICMS. Eu vou tentar acessar com vocês os portais da Cefaz, onde a gente visualiza a cobrança desses tributos, onde que a empresa, no caso, pode acessar essa informação junto às Cefaz, para poder liberar suas mercadorias. Vamos poder também visualizar notas fiscais que tenham os vários tipos de cobrança de ICMS e abordar o aspecto da contabilização, ok? Então vamos dar uma pincelada rapidinho aqui na legislação do ICMS. Como já foi muito bem tratado pelo nosso palestrante Adalberto, o ICMS ele faz parte de um tributo que está previsto na Constituição Federal de 1888, mais especificamente no seu artigo 155, que podemos citar aqui. Artigo 155 da Constituição Federal. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e municipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Redação dada pela Emenda Constitucional número 3 de 1993. Então, como muito bem já repetimos isso, a incidência do imposto, do ICMS, ela, além de abranger alguns tipos de serviços, como telecomunicações, por exemplo, e transporte intermunicipal, ela na sua essência, ela acontece sobre a circulação das mercadorias, ICMS. A competência do ICMS, como a gente já viu e a própria lei fala, ela é de competência dos estados, certo? É um imposto de competência do estado, dos estados, Distrito Federal, que incide sobre produtos de diferentes tipos, desde um automóvel a uma pipoca, e que se aplica tanto em relação à comercialização dentro do país quanto à importação de bens e serviços do exterior. O ICMS, como a gente costuma dizer, é um imposto que está embutido em tudo, em toda a mercadoria. Se você comprar um bombom, dentro daquele bombom existe dentro dele partes, a parte, o imposto, os 18% incidentes sobre o ICMS. Ao vender uma mercadoria ou realizar alguma operação em que se aplique o ICMS, ocorre o fato gerador, quando a titularidade deste bem ou serviço passa para o comprador, ou seja, o ICMS só é cobrado quando a mercadoria é vendida ou o serviço é prestado para o consumidor, que passa a ser o titular deste item ou do resultado da atividade realizada. Para que aconteça o ICMS, a mercadoria tem que ser vendida, o serviço tem que ser prestado, tem que haver essa comercialização. E tudo isso é comprovado, pessoal, a partir
da emissão da nota fiscal. Muitas vezes, né, uma empresa, né, principalmente quando compra-se de um estado para o outro, emite a nota fiscal, né, e essa mercadoria é entregada entregue algum tempo depois, naturalmente. Mas a data, né, principalmente para as empresas, né, que trabalham em regime de competência, a incidência do tributo ocorre no exato momento da emissão da nota fiscal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o fato gerador. O Adalberto, na palestra que ele deu, ele ressaltou muito esta questão, né? Essa explicação do fato gerador, né? Da saída, né? Da circulação da mercadoria, que a mercadoria ela tem que trocar de titularidade, certo? Então vamos ler aqui os tópicos que a nossa apresentação aqui nos apresenta. O fato gerador do ICMS corresponde à circulação de mercadoria ou à prestação de determinados serviços, o que compreende saída de mercadorias a qualquer tipo de estabelecimento de contribuinte comercial, industrial ou produtor, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Certo? Então, houve a saída da mercadoria, ela transitou, acontece a incidência de ICMS. Aí vocês podem estarem perguntando, se for matriz e filial, existe a incidência do ICMS? É uma pergunta. Matriz e filial não. Quando você matriz e filial, você pode transferir as mercadorias para seus estabelecimentos para que eles possam ser revendidos. Mas só que aqui eu vou dar um caso bem interessante que acontece na indústria, principalmente na indústria de confecção. Como nós sabemos, eu já citei aqui em alguns momentos, a indústria de confecção ela é substituição tributária do ICMS, ou seja, quem trabalha com confecção, pessoal, fiquem bem atentos, ele paga o ICMS na entrada, quando ele adquire o insumo. A indústria de confecção, quando ela vende, ele não tem mais ICMS. Na venda, a indústria, fixe bem, a indústria de confecção não paga ICMS, ele só paga quando adquire as mercadorias. Se ele fizer compra, né, a indústria fizer compra dentro do estado, em cima dessa compra ele paga 3% de ICMS. Se comprar de fora do estado, paga 7%. E quando ele revender essa mercadoria não vai ter mais ICMS. Certo? Tranquilo até aí? Aí que vem um detalhe. Mas se ele transferir para uma de suas filiais, o que acontece? Porque assim, se a empresa é do lucro real, regime presumido, logo mais aqui à frente a gente vai ver que ele trabalha no regime de débito e no regime de crédito. E também, mesmo numa venda normal, quando ele vende para alguém, quem compra essa mercadoria precisa ter o crédito do ICMS na compra, justamente para quando for revender esta mercadoria, poder abater o ICMS da entrada pelo ICMS da saída. Logo vamos ver uma continha dessas aqui para vocês se ambientar. O que eu quero dizer é que o ICMS, né, das indústrias de confecções, eles pagam somente quando entram, quando sai não pagam. Mas a lei diz que eles devem fazer o destaque, eles vão colocar na nota fiscal o valor que pagariam de ICMS. Só que esse valor não é devido, é somente para destaque na nota fiscal, para quem for o comprador dessa mercadoria possa ter o crédito. Ele vai ter um crédito, tá? Vai ter o destaque do ICMS na nota fiscal,
mas a indústria não pagou. Isso é um benefício que existe para as indústrias de confecção, né? Todo tipo de confecção do estado do Ceará, tendo em vista que o nosso estado é um dos estados que tem uma grande produção de produtos, né, de confecção industrializada, certo? Segundo item aqui, prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação e telecomunicações, certo? Então, quem viaja no transporte da São Benedito, certo, não vai pagar o ISS para nenhum dos dois municípios, nem Cascavel nem Fortaleza. No caso, vai recolher, né, ICMS para o estado do Ceará. Ficaria um exemplo. Entrada de mercadorias importadas no estabelecimento do contribuinte comercial, industrial ou produtor, e ainda que se trate de mercadorias para consumo, bem do ativo imobilizado. Então, quando uma indústria adquire mercadoria vinda do estrangeiro, né, a empresa lá estrangeira não vai pagar o ICMS, mas o adquirente aqui, né, vai ter que recolher o ICMS dessa mercadoria. E o último item, fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária no município. Ou seja, tudo ou tipo de serviço que não seja, né, a cargo, não esteja previsto de ser tributado no município, o recolhimento do imposto ficaria de responsabilidade do governo estadual. Eu vou só tentar adiantar aqui o mais rápido, porque muitas coisas o Adalberto já destrinchou para a gente, né? E muitas coisas eu quero mostrar para vocês nas notas fiscais, quando a gente for amanhã visualizar uma nota fiscal, acessar o portal CIGET, que é o portal das notas fiscais, acessar, né, o ambiente onde a gente consulta os impostos retidos nas notas fiscais, tá bom? Então vamos lá, o ICMS não cumulativo. Quando ele fala em não cumulativo, ele quer dizer que se eu comprei uma mercadoria e dentro dela, né, teve a incidência de ICMS, quando eu for vender esta mercadoria, eu vou me creditar desse ICMS que eu já paguei na operação anterior. Qual foi a operação anterior? A operação de compra. A isenção, né, como nosso palestrante falou, Adalberto, seria produtos em que existem, né, a isenção, ou o governo de alguma forma ele reduz a alíquota, né, daquele produto a zero, para trazer um benefício a determinada cadeia produtiva, né, ou parte da população, que é o caso dos produtos de cesta básica. Os produtos que são da cesta básica, né, feijão, arroz, um exemplo, né, esses tipos de produtos eles não têm a incidência do ICMS. É um benefício justamente para beneficiar as famílias de baixa renda. É algo que o governo faz. Seletividade. O ICMS, né, ele pode variar de acordo com os tipos de produtos. Vamos dar um exemplo aqui. Nós sabemos, né, que bebidas, cigarros ou esse tipo de mercadoria, por não ser um produto essencial, né, e um produto que, no caso do cigarro, até mesmo o seu valor do tributo é para desestimular o consumo desse produto, então o ICMS ele pode ter essa seletividade, ele pode variar de acordo com os tipos de produto e a sua importância. As alíquotas, né, do ICMS, elas são algo de responsabilidade dos governos estaduais, mas o Senado Federal, né, ele é o responsável por definir, né, as alíquotas mínimas, né, e as alíquotas máximas. Existe uma tabela, né, que o Senado Federal
que é o responsável, né, por resguardar isso, justamente para evitar que determinados estados cobrem valores de ICMS exorbitantes ou cobrem valores muito abaixo dos demais, fazendo com que empresas, né, saiam de determinados lugares para se instalar em outros lugares, porque o ICMS lá é mais barato, que é o que a gente chama, né, da guerra fiscal que existe. Então, os valores mínimos e máximos de ICMS, certo? Ele é definido pelo Senado Federal e os municípios e os estados, dentro desses valores, né, decidem que valor o seu estado vai cobrar, certo? Por exemplo, até 2016 aqui no estado do Ceará, se eu não me engano, o ICMS era 17%. Desculpe, até 2017, eu acho que foi em 2018, o ICMS passou a ser 19%. Só um instante. Pessoal, cabe muito bem ressaltar que cada estado, né, nós temos diferentes tipos de alíquotas estaduais. Daqui a pouco a gente vai ver uma tabelinha de alguns estados. E existem dois tipos de alíquotas básicas. A alíquota interna, que é a alíquota do ICMS do produto dentro do estado, e existe uma alíquota interestadual, que é a alíquota quando você vende essa mercadoria para outro estado, né, da federação, ou quando você compra um produto de outro estado e aquele estado, né, a alíquota interestadual dela é menor do que a sua alíquota interna. Aí é aí que surgem os diversos tipos de ICMS, certo? Existe o ICMS normal, que é o débito e crédito, né, mensal. Existe o ICMS substituição tributária, que é esse quando a indústria já recolhe, que a gente falou bastante. Mas existe o diferencial de alíquota, existe o DIFAL, existe o ICMS antecipado. O que seria o ICMS antecipado? Quando alguma empresa compra mercadoria de uma empresa sediada em outro estado, essa mercadoria vem com uma alíquota menor, certo? Do estado de origem. Por exemplo, se veio lá de São Paulo, da região sudeste, né, vem com 12%. A nossa alíquota estadual ela é 18%. Então a Cefaz, na fronteira, né, quem já trabalhou em empresa ou contabilidade sabe que todas as mercadorias que vêm fora do estado, o transporte, ele tem que parar no posto fiscal para justamente recolher essa diferença de ICMS do estado onde está vindo a mercadoria para o nosso estado. Mas isso aqui a gente vai ver já mais lá na frente, certo? Crédito do ICMS e métodos não cumulativos. O ICMS é, por determinação constitucional, um imposto não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação de venda com o montante cobrado nas operações anteriores. Isso aqui é o que a gente já falou aqui, quando uma empresa adquire, né, uma mercadoria, tem um ICMS embutido nessa mercadoria, então ele gera um crédito. Quando ele for revender essa mercadoria, ele vai se apropriar desse crédito para bater no valor do seu imposto, certo? Vamos entender aqui o que seria a base de cálculo do ICMS, certo? A base de cálculo do ICMS, de modo geral, é o valor da operação com mercadorias, incluindo importâncias acessórias tais como seguro, fretes pagos pelo comprador, excluindo os descontos incondicionais. Veja o exemplo, né, que eu estou ilustrando para vocês aqui. Quando uma empresa, né, estamos aqui citando um exemplo até de uma indústria, ele adquire uma mercadoria de R$1.000, né, ele adquire uma mercadoria de R$1.000,
Essa mercadoria, por ser um produto industrializado, ele vai ter o IPI. Quanto custa o IPI? 10%. Então teremos R$1.000, né? É o valor da mercadoria, 10% é o IPI, temos o ICMS de 18%, então nessa mercadoria tem o ICMS de 18%, e o valor dessa nota fiscal, pessoal, ela vai sair da empresa por 1.100. Ah, mas o ICMS de 18% que está aqui, que dá R$180. Esses R$180, né, como já foi falado, o ICMS é um imposto por dentro. Ele está dentro dos R$1.000, certo? Ele está dentro dos R$1.000. O IPI é um imposto por fora, né? Quando você compra uma mercadoria que tem IPI, você paga o valor da mercadoria e paga mais 10% por fora. No caso aqui a mercadoria é 1.000, você vai pagar mais R$100 por fora, certo? Então a nota fiscal vai sair o valor da mercadoria, porque o ICMS já está dentro, mais o valor do IPI, porque o IPI é por fora, certo? Então nós vamos pagar 1.100. Ah, mas lá no meu estoque, qual o valor que eu vou registrar no meu estoque? Né, o IPI é um imposto. Esses R$100 vai lá para o imposto a recolher. Então, vamos dar uma visão aqui de contabilidade, a gente vai fazer isso na prática. A mercadoria é R$1.000. Só que desses R$1.000 tem R$180 que é de ICMS. Esses R$180 eu vou botar lá nos meus créditos de ICMS, né, que depois eu vou me creditar dele para me pagar menos ICMS. E no meu estoque, a mercadoria mesmo, o custo mesmo da minha mercadoria só foi 820. Eu só vou poder registrar no meu estoque, isso se eu quiser fazer um estoque com registro correto, somente 820, porque 180 pertencia ao ICMS, tá bom? Tudo isso aqui, pessoal, a gente vai ver, né, a contabilização na prática. Isso vai ficar mais fácil para que vocês possam entender, beleza? Vamos para frente. Alíquotas do ICMS. O ICMS é um imposto que tem muitas particularidades na determinação da alíquota. Pois bem, a alíquota interna é determinada individualmente em cada estado, pela legislação estadual. Regra geral é 18%. Porém, podem existir alguns estados que utilizam a alíquota de 17%, como é o caso aqui do nosso estado até 2016. A definição da alíquota interestadual é de competência do Senado Federal, certo? O Senado é o órgão responsável pela definição das alíquotas aplicadas nas operações interestadual, bem assim fixar alíquotas máximas e mínimas. Atualmente não há limite, certo? Atualmente não há limite para as alíquotas máximas, segundo a redação aqui do nosso trabalho, certo? Então a gente vejamos aqui nos exemplos, certo? A alíquota do nosso estado é 18%, ICMS, certo? De tudo que você compra dentro do estado do Ceará tem 18% que é ICMS. Você ficar pensando assim, ó, que em cada produto, né, quase 20% aqui é só de imposto, só de um único imposto, que a gente está falando de ICMS. Quando a gente começa a pensar nos outros impostos, na PIS, na COFINS, no imposto de renda e na contribuição social, a gente chega a um montante de mais de 30%, ou seja, uma carga tributária exorbitante. Nas operações interestaduais, certo? 12%. Aí nós temos alguns estados, né, que se a gente vender para esses estados, existe essa peculiaridade de 7%, certo? Tá aqui os estados do Espírito Santo, do Nordeste, certo? Demais estados. E nas operações interestaduais, consumidor final, certo? No caso, a gente vendendo aqui para outros estados, eu acredito que a maioria da federação é 18%, certo? Isso quando a gente está falando de consumidor final, tá bom?
A gente vai falar um pouquinho mais na prática daqui a pouco. E como é que se apoia o ICMS, pessoal? Isso aqui eu vou tentar ver com vocês no sistema, certo? Amanhã, no sistema da Fortes, ver alguma empresa minha que eu faça apuração do ICMS para mostrar a vocês na prática, certo? Mas como é que funciona? Seria assim, todo mês você inicia com um saldo, né, na sua conta de ICMS, né? Ou saldo zerado, quando você já pagou o imposto, deu um valor a recolher, você pagou e não tem mais a recolher. Ou quando você teve mais crédito, né, do que débito, então você teve um crédito de ICMS, né, que você vai poder usar para os meses seguintes, que é o nosso exemplo que temos aqui, ó, o saldo. Iniciamos um mês com um saldo inicial de 100, né? Isso eu estou falando, não é o valor do produto, é o valor do ICMS, do crédito do ICMS que a gente tem. Aí no mês a gente comprou, né, várias mercadorias, e isso nos rendeu, né, um crédito de 500. Ou seja, nesse mês, né, a gente vai ter aqui 100 com mais 500, a gente vai ter aqui de ICMS, né, R$600. Então agora nós vamos ver quanto que a gente vendeu. E na coluna lá dos débitos, ó, na saída do mês, né, a gente teve de ICMS, né, que incidiram sobre nossas saídas. O que é saída? Sobre nossas vendas, R$600. Aí vamos lá, nós temos de crédito R$600, né, que foi R$100 no mês anterior e R$500 das compras do mês. E temos de débito R$600, que foi das nossas saídas. Quanto que essa empresa vai pagar de ICMS esse mês? Nada. Débito menos crédito deu igual, então esse mês essa empresa não vai pagar imposto. Ok? Simples assim. Aí vamos um outro exemplo aqui, ó, do mesmo jeito, né? Iniciamos um mês com um saldo inicial de R$100 de crédito. Tivemos também, né, compras que nos rendeu mais R$500 de crédito, certo? De ICMS. Temos lá os R$600, né, de crédito de ICMS. Só que nós vendemos bastante, graças a Deus. Vendemos tanto que nós tivemos um débito, né, de ICMS de R$1.000, certo? Então quanto que a gente vai recolher de ICMS? Nós vamos diminuir os R$600 dos 1.000, o débito, o crédito menos os débitos, certo? E vamos ter a recolher R$400. Esse será o valor que vai ser recolhido do imposto de ICMS. O regime de substituição tributária, pessoal, do ICMS, a gente já falou bastante. É quando uma empresa, né, isso geralmente acontece com as indústrias, né, elas são responsáveis pelo recolhimento do ICMS de toda a cadeia que vem a seguir, né. O nosso palestrante falou bastante disso. Vamos ver só uns cálculos aqui para vocês entenderem. Aqui seria um cálculo, né, do recolhimento do ICMS, substituição tributária de uma indústria. Essa indústria, ela é o responsável por recolher o ICMS de toda a cadeia que está à frente, certo? Então vamos lá como seria o cálculo. O valor da mercadoria, R$1.000. O valor do frete dessa mercadoria, R$50. O valor do IPI, R$100, 10%, né, sobre a base lá, 1.000 das mercadorias. E outras despesas, R$500, certo? O ICMS ele vai estar dentro também, além dos R$1.000, dentro do frete seguros e das outras despesas. Então o valor, né, dessa mercadoria total, né, isso aqui é a base de cálculo que a gente está calculando para substituição tributária. Veja que nesse caso aqui a gente usa até o valor do IPI, né,
como base de cálculo para recolher o ICMS substituição tributária. Aí vamos aplicar a margem de valor agregado, que é o que? Cada mercadoria existe uma tabela por mercadorias ou tipos de produtos dessa margem de valor agregado. Mas basicamente o que seria isso? Eu estou vendendo algo por 1.000, quem está me comprando, né, lá no final, essa mercadoria ela vai ser vendida com 20% a mais. Por exemplo, quem me comprar por 1.000 não vai vender por 1.000, vai vender por 1.200, né? Vai ter uma margem de valor agregado de 20%, que seria justamente o que a empresa, né, que o governo deduz o valor final dessa mercadoria. A mercadoria que foi produzida, né, no seu total e já com seus impostos embutidos por R$ 1.200, ela vai ter uma agregação de 20% até chegar no consumidor final. Então o valor dessa mercadoria com a margem de valor agregado vai ficar 1.144. A empresa vai aplicar o valor do ICMS da alíquota interna, os 18% sobre o valor das mercadorias com a margem de lucro, e vai encontrar o valor do ICMS substituição tributária. Então o que ele vai fazer? Dentro desse ICMS aqui, né, que ele está aplicando sobre todo 1.400, está o ICMS normal, né, já tem 18% sobre 1.200. Então nós vamos abater, né, o ICMS da alíquota normal, que é o dele, o meu, da minha empresa, e vou diminuir do ICMS total da mercadoria com valor agregado. Então vou encontrar uma diferença. E essa diferença aqui, que esse ICMS não é meu, certo? É um ICMS de terceiro, né? Eu vou recolher logo. Então quem comprar essa mercadoria não pagará mais ICMS. Eu vou recolher o meu ICMS, que é o 198 da venda, que está embutido dentro da mercadoria, e vou recolher o 61, certo? Só que esse daqui é o meu imposto, e esse 61 aqui vai estar somado na nota fiscal, certo? Vai estar somado na nota fiscal, e quem vai pagar vão ser os que vão vir em seguida, tá bom? Pessoal, o que eu queria falar de ICMS hoje é mais ou menos isso, certo? Amanhã, na nossa aula, eu concluo isso aqui, a gente vê algumas coisas do IPI também, que é muito importante, tá bom? Só para encerrar aqui, eu vou falar do regime diferencial de alíquota, certo? O regime diferencial de alíquota, ele é muito importante a gente saber, que é o seguinte: todo mundo aqui já deve ter comprado um celular que essa mercadoria veio de São Paulo, já deve ter comprado algum bem que ela vem de outro estado. Houve durante muito tempo uma disputa, uma briga muito grande entre os estados de quem deveria ficar esse ICMS. Por quê? A mercadoria foi produzida lá em São Paulo, beleza, mas ela está sendo consumida aqui no estado do Ceará, né? A roupa aqui que a gente produz aqui, beleza, mas ela está indo para São Paulo, ela tá vai ser consumida em São Paulo. Então de quem é o ICMS? Né? De aonde está sendo produzido ou aonde está sendo consumido a mercadoria? Depois de muitas brigas, né, os estados entraram em acordo e entenderam que o ICMS é devido aonde a mercadoria vai ser consumida, certo? Se a mercadoria vai ser vendida, né, se a mercadoria, né, se o ICMS é devido onde a mercadoria vai ser consumida, então quem vender para outro estado, ele vai ter que recolher o ICMS para aquela e outro estado. Basicamente assim, se uma empresa, né, isso aqui, esse DIFAL, diferencial de alíquota, ele se aplica para empresas que vendem para consumidor final. Se uma empresa de São Paulo, né, vender um celular para você aqui no estado do Ceará, um computador, e essa mercadoria veio de lá, né, a nota foi emitida lá, mas o produto vai ser consumido aqui, né, tem um destinatário aqui, o estado do São Paulo ele vai pagar o ICMS, vai recolher o ICMS não para
para o estado de São Paulo, ele vai recolher o ICMS para o estado do Ceará, certo? Ele vai ter que fazer o cálculo da diferença do ICMS, certo? Por exemplo, lá a saída é 12, aqui é 18, tem uma diferença aí, que tem um cálculo aqui que a gente vai ver mais lá na frente, que vai dar um valor de ICMS a recolher. Como é pessoa física, o fisco estadual jamais ia ver aquele dinheiro, né? Porque não ia, essa mercadoria não vai parar no posto fiscal, porque é de pessoa física. Então fica a responsabilidade do estado. Um estado, quando ele vende uma mercadoria para outro estado, certo? Ele é o obrigatório, né, recolher o ICMS para o estado de origem, certo? Ele tem que recolher o estado onde está sendo consumido o produto, salvo se a empresa for optante do Simples. Se a empresa for optante do Simples Nacional, ele não paga o de FAO. Pessoal, estou passando esse vídeo para complementar algumas coisas que a gente já viu sobre ICMS. Fica sendo esse vídeo a aula de hoje, né, dia 22, certo? Vou cobrar amanhã que vocês tenham visto esse vídeo. Vou cobrar também que vocês tenham feito a planilha lá de contabilização, tá ok? E vamos seguir em frente. Amanhã a gente continua a nossa aula. Quarta-feira a gente faz a nossa segunda avaliação. Quinta-feira a gente retorna para as nossas aulas novamente, certo? Vamos ver mais sobre imposto de renda e contribuição social. E eu fico sempre à disposição para que vocês fiquem dando feedback, né? Fiquem fazendo pergunta e a gente possa complementar cada vez mais nosso aprendizado, ok?